Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia a todo mundo. Começamos falando da CPI da Covid, reta final de depoimentos. Hoje está previsto o depoimento do presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Paulo Rebelo, que vai ser muito questionado, principalmente sobre o caso Prevent Senior, operadora de planos de saúde que é investigada pela própria CPI por omitir de pacientes o tratamento com ineficaz kit Covid. A empresa nega isso. E a Prevent Senior, que chegou a ser tida como uma experiência exitosa no ano passado pela própria Agência Nacional de Saúde. E hoje, uma reportagem do Estadão também revela documentos da própria CPI da Covid, mostrando que a Prevent Senior gastou 4.800.000 reais com a compra de medicamentos do kit Covid, principalmente a hidroxicloroquina, num total de quase 2 milhões de comprimidos adquiridos. Os detalhes você encontra no nosso portal. O avanço da vacinação e a queda de casos de Covid estão desencadeando anúncios e estudos para flexibilizar o uso das máscaras em locais abertos e livres de aglomerações, como no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes já disse que o fim da obrigatoriedade da proteção pode ocorrer agora, dia 15 de outubro. Em São Paulo, essa questão ainda é alvo de estudos, pelas próximas 2 semanas, pelo menos, e a liberação deve ocorrer com índice de vacinação acima de 90%. Alguns especialistas ouvidos pelo Estadão apontam que essa é uma questão que deve considerar um planejamento, dados sobre o avanço da pandemia, cautela de gestores, né, tem a ver com o comportamento da população. E a discussão ocorre também em um momento em que já é possível ver uma parcela das pessoas, especialmente em São Paulo, deixando de lado a proteção nas ruas. E hoje nós acompanhamos o que provavelmente vai ser a votação final de um projeto de lei que afrouxa a lei de improbidade administrativa. Esse projeto já tinha sido aprovado pela Câmara, foi para o Senado, teve algumas alterações, voltou para a Câmara e ontem teve a parte principal dele aprovada. Resumindo, vai ser afrouxada a punição para políticos, para gestores públicos no cometimento de alguns crimes que podem gerar improbidade. Por exemplo, só vai ser punido aquele crime com intenção, o dolo específico. Por essa aprovação que já ocorreu, que agora vai passar apenas por alguns ajustes, um prefeito, por exemplo, que fure a fila da vacinação com todos os seus parentes, não fica mais enquadrado nesse tipo de crime. Há uma reação de especialistas que foram ouvidos pelo Estadão dizendo que isso dificulta o combate à corrupção. E uma junção de interesses também retratada na reportagem que você vê no nosso portal, entre governistas e oposicionistas para aprovar esse afrouxamento. O governo brasileiro decidiu levar uma fatura para o principal evento do planeta na área ambiental. O novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse que, na sua participação lá na COP26, né, na Conferência das Nações Unidas, né, para as Mudanças Climáticas, que acontece agora em novembro, que ele vai cobrar 100 bilhões de dólares dos países desenvolvidos para a proteção dos recursos naturais, levando consigo dados controversos, né, sobre a real situação do desmatamento, das queimadas no Brasil. Essa delegação também deve apresentar a imagem de um país que conserva mais do que nunca os seus bens naturais e deve ser recompensado por isso, repetindo conceitos do seu antecessor, Ricardo Salles. No esporte, destaque para mais uma rodada do Brasileirão, a segunda com permissão de público nos estádios. No caso do estado de São Paulo, é a primeira rodada com essa permissão, que, aliás, já começou ontem, com o Corinthians, com 10 mil torcedores, 10.624 torcedores na Neoquímica Arena, para ver a vitória de virada sobre o Bahia por 3-1, que colocou o Corinthians no G4 do Campeonato Brasileiro. Está na quarta posição. Hoje tem América Mineiro e Palmeiras, tem também Red Bull, Bragantino e Flamengo, e Chapecoense e Atlético Mineiro, confronto entre o último colocado e o primeiro colocado. Lembrando que essa limitação de público tem que seguir alguns protocolos, 30% da capacidade do estádio, vacina com 2 doses comprovadas, ou a primeira dose mais um teste negativo de Covid. Acompanhe todos os detalhes no Esporte do Estadão.
O Nobel de Química desse ano foi para Benjamin List e David Macmillan, por uma nova ferramenta de construção de moléculas. Eles vão dividir o prêmio de 6 milhões de reais, aproximadamente, e a Laurea da Paz acontece na sexta-feira. Já o Nobel de Literatura vai ser anunciado amanhã e pode privilegiar um autor fora do tradicional mercado literário, né? O Estadão fala hoje da exceção do vencedor britânico de 2017, o Kazuo Ishiguro, que nasceu no Japão. Todos os outros laureados, né, dos últimos 9 anos, pelo menos, foram europeus ou norte-americanos. Estas e outras notícias você acompanha nesta quarta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Boa quarta.